Bom dia a todos aqui presentes. Muito obrigado pela atenção, Thaisa, Miguel, todos do grupo da Transformers ED, pela oportunidade. Agora sim. Como a Thaisa mencionou, meu nome é Murilo, eu trabalho na Rudolph, Brasil, como gerente de marketing técnico. Então, aqui um pouquinho para falar com vocês sobre a parte química na indústria de denim, ok? Para começar, só apresentar rapidamente a empresa Rudolph é uma empresa alemã que atua globalmente. Ela está localizada ao sul de Munique, então uma região bem bonita, arborizada. Ela tem globalmente 1.700 funcionários, 400 na matriz e um pouco mais de 20% dedicados à parte de pesquisa e desenvolvimento, para a gente tentar sempre ter produtos inovadores e com menor impacto ambiental, ok? Obviamente, a química ela é parte fundamental da vida moderna e por conta disso, a gente tem que sempre estar tomando cuidado, mas também não fugindo um pouco dos cuidados e atenções que ela tem que ter. Então, quando a gente fala de química, ela faz parte basicamente hoje de praticamente todos os produtos que nós conhecemos, diretamente ou indiretamente. Na Rudolph, nós temos um novo segmento, vamos dizer assim, que faz parte do grupo, chama-se Hub 1922. Ele é a parte de design e vestuário para a parte de jeans. Ela está localizada em Milão, essa unidade, e ela é, vamos dizer assim, o match entre engenharia alemã e o estilo italiano, tá bom? Falando um pouquinho do processo do denim, o denim eu comecei minhas atividades na indústria química mais ou menos em 1998, então um tempinho já, e ela foi se adaptando bastante. Então, inicialmente, a gente tinha as técnicas de abrasão, jatos de areia, os próprios branqueamentos feitos com peróxido, hipoclorito, toda uma parte de lixas, todo um trabalho manual bastante forte, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais em detalhe da parte de stonewash, de resinados, mas isso tem evoluído. Felizmente, na virada aí do século, a parte de jateamento de areia praticamente parou, já está proibido, até por conta da inalação de sílicas, pode causar doenças, o que é bem desagradável. Então, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado e, felizmente, ela está evoluindo. Como eu mencionei a parte aqui de resinas, nós temos a aplicação de resinas. Esse aqui é um efeito que, na verdade, a Levi's lançou mais ou menos na década de 90, onde ela estava trazendo um efeito 3D. O conceito aqui é que você faz aplicações de resinas, você então submete o tecido a uma resina, coloca ela dentro de alguns moldes e de uns manequins e faz essas pinçadas para dar esses efeitos atrás do joelho, na cintura, e deixa passar por um processo de cura, que é um processo de polimerização. Essas resinas, elas têm como função de fixar bem o algodão e criar essa memória. Então, mesmo depois que você tira, ela permanece com esse efeito. É um efeito que hoje a gente já não vê muito, assim, tão amplamente, até porque o pessoal acaba reduzindo boa parte dos custos dentro do processo, tá? Mas é um efeito bem bacana. A parte do stone é uma parte também que foi muito utilizada, esse desgaste do material, essa ação física e mecânica. Então, você coloca pedras pómeis dentro desses maquinários que vocês estão vendo aí, juntamente, obviamente, com o tecido, e ele fica com ação mecânica surrando, vamos dizer assim, o material. Então, você acaba tendo esse efeito de desgaste do próprio material, cortante, que já tem evoluções, porque o custo dessa parte ele acaba sendo relativamente alto, tem uma demanda de um trabalho manual alto, além de você ter, em alguns casos, os rebites e os botões um pouco danificados, porque ele fica batendo dentro da máquina, junto com as pedras, danifica. E você tem todas as próprias pedras retirada tal, e descarte desse material. Hoje em dia, existiam algumas enzimas já, que são produtos biotecnológicos, vamos dizer assim, e hoje em dia a Rudolph tem a linha Rucolase, que ela ajuda justamente, em alguns casos, até substituir 100% a parte do stone, dependendo do desejo e efeito que vocês estão buscando. O spray químico que eu mencionei, que é o seguinte, aqui PP para vocês é permanganato de potássio, tá? Então, permanganato de potássio,
se você olhar do ponto de vista químico, em relação ao TEM, ele é perfeito. Ele é quase que feito assim sob medida. Ele é um produto assim que ele é barato, ele tem uma eficácia muito alta, ele é visível no sentido de que o operador está vendo o que ele está fazendo e consegue trabalhar, e é facinho, rápido. Tá? Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês verem a aplicação, mas, em compensação, ele tem um lado negativo, que, obviamente, ele é tóxico. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que trabalhar alguma alternativa. Existem alguns grupos, não vou entrar na química tão profundo, tá, gente? Senão fica meio complicado. Os halogênios, que são produtos também tóxicos, emitem vapores tóxicos, como o hipoclorito, tá? O grupo boro, alguns desses são, inclusive, utilizados como veneno de rato. E, na hora de aplicar, o pessoal tem que usar ácidos fortes, ácido sulfúrico. Não é bacana. E lá, tudo isso também é negativo, não é legal. Os calcogênios são sim uma alternativa, eles são um pouquinho mais custosos, mas se a gente prestar atenção todos nos benefícios, você acaba tendo a vantagem do efeito e ainda assim sem o trabalho. Você tem um pouquinho de temperatura, mas ele funciona bacana. Na Rudolph nós temos o desenvolvimento desse compound, chama-se Hypno, e é bem legal e é uma alternativa muito boa ao PP. Tá? Aqui é o videozinho que eu mencionei. Espero que esteja todo mundo vendo. Então, todo o cuidado que a indústria química tem, os fabricantes têm, no manuseio, EPIs, que são equipamentos de proteção individual, embalagens, certificações, tudo que a gente tem, muitas vezes, infelizmente, na aplicação de uma lavanderia, essa é uma realidade global, não é Brasil, onde os operadores estão fazendo a aplicação no lugar inadequado, inalação, quase que ventilação baixa, o outro rapaz ali está sem máscara, sem luva, do lado do outro está com um pano no rosto, não é bacana. Então, essas alternativas químicas, ou de processo, ou equipamentos, elas têm que ser, sim, reavaliadas, porque essa é uma situação que a gente tem que cuidar, sim, vocês principalmente que estão novos aí, iniciando, tem que ter essa consciência junto com nós da área química, equipamentos e toda a cadeia, vamos dizer assim. Ok? Então, chega do passado, vamos falar um pouquinho do futuro. Então, hoje, sim, existem processos melhores. Então, as alternativas que eu mencionei ao próprio PP, o laser, que também veio fazer essa diferenciação também na aplicação. Em alguns casos, a gente precisa estar trabalhando junto com um pouquinho da química para minimizar alguns efeitos, como um certo queimado, amarelecimento que o laser pode, às vezes, causar. A parte de stone, que eu mencionei, a parte de enzimas, e também acabamentos. Os acabamentos, antigamente, eram simplesmente para dar toque. Hoje, eles acabam sendo produtos diferenciados, onde eles auxiliam também, não só na parte de toque, que é importantíssimo, claro, mas também evitar o amarelecimento, auxiliares de costurabilidade, para você, na hora que estiver costurando, fazendo a calça, ela não rasgar no local inadequado. Ok? Então, os auxiliares de laser aqui, eu quis trazer uma imagem para vocês do que foi feito, inclusive, lá na matriz, em Milão. Isso aqui é um laser smoother, que a gente chama. Então, para facilitar, a gente pega uma imagem onde você praticamente tem uma aparência igual ao feito manual, bem natural, bem legal com os detalhes e, ao mesmo tempo, sem prejudicar o material tanto, agredir tanto fisicamente, que às vezes o Stone fazia, e ainda assim, também o jateado, claro, e ainda assim com uma vantagem de um aspecto bem bacana mesmo, tá? A parte do acabamento que eu mencionei, silicones, por exemplo, antigamente eles eram feitos, e hoje, infelizmente, a gente ainda encontra muitos, com residuais de processos. A gente até fala de química burra, vamos dizer assim, porque a gente faz um produto todo elaborado, todo bacana, e ainda assim tem residuais dentro do processo químico que contaminam, vamos dizer, ele. Se você pegar a linha Rocofin que nós temos, você tem 150 ppm desses residuais, o que é percentualmente nada. Muitos produtos, infelizmente, ainda no mercado, possuem em torno de 5%, 6% até dessa química burra. E por que a gente chama de química burra? Porque é o seguinte, quando a gente tenta buscar alternativas de preço, que é totalmente correto a gente ter um custo bacana, a gente não pode, de repente, fechar os olhos para algumas substâncias que
durante o processo produtivo, são ignoradas, e contaminações no processo, que eles até chamam de substâncias adicionadas involuntariamente, acabam sendo arrastadas para a química, e isso não é legal, porque isso acaba indo para o tecido, acaba entrando em contato com os próprios operadores, depois esse efluente, vamos dizer assim, vai para a natureza, tem que ter um tratamento. Então, entre aspas, é burro a gente ter esse tipo de trabalho, onde a gente economiza tanto de uma ponta, e na outra ponta a gente tem essa descaso, vamos dizer assim. Então, temos que tomar cuidado um pouquinho com essa seleção, tá? Mas, separando um pouquinho, porque quando a gente fala de química, como no início eu mencionei, sempre o pessoal tem muito medo. É assim, ó, a química ela veio para ajudar, ela veio para somar, ela já está parte do nosso dia a dia, sendo em produtos farmacêuticos, cosméticos, construções, enfim. Mas a gente tem que ter um certo bom senso, um equilíbrio entre o que é e não é. Tem alguns corantes, por exemplo, que na têxtil acabam sendo banidos, que não podem ser utilizados, mas a gente encontra, por exemplo, um vermelho dentro do corante que é utilizado nos M&Ms. E aí acaba sendo uma incoerência. A parte de fluorcarbono, que são para repelências, que é o Teflon, muitas vezes é utilizado nas nossas cozinhas para preparar comida, e ao mesmo tempo no têxtil também está sendo trabalhado para ser banido. As argilas que são feitas, a própria saiba, a saiba das quadras de tênis, contém muitos materiais pesados, que, mais uma vez, são importantes ser trabalhados, mas esse equilíbrio, esse bom senso, a gente tem que ter nas nossas avaliações e negócios, tá? Então, mencionei, por exemplo, do flúor. A linha Bionic foi trabalhada justamente com o apelo de ser um produto isento de fluorcarbono, então é uma melhoria, já banidos, temos a composição 100 para ter repelência à água, repelência às sujidades, e ainda assim ele fica até com um toque mais agradável que o próprio fluorcarbono. Então, já bastante utilizado aí, em 2003 que foi lançado, pioneira, dentro desse aspecto de inovação que a Rudolph tem dentro do próprio DNA. A parte do Silver Plus, que seria uma parte de proteção, de higiene e frescor, que são produtos voltados para você ter uma ação de eficácia de 99% sobre bactérias e vírus. Então, você vai ter essa vantagem de estar com uma calça protegida, mais limpa, vamos dizer assim, até com menos odor, que permite você lavar muito menos. Então, além de toda a proteção, você tem menos lavagens, então agride também menos o meio ambiente, tá? Então, essa química aspiracional que nós chamamos dentro da Rudolph, que é buscar justamente uma dependência muito menor dos recursos tradicionais, evitar ficar pegando os recursos virgens e tentar trabalhar os conceitos de reaproveitamento. Então, são produtos que a gente pega, temos exemplos verdadeiros de reaproveitamento de resíduos a partir de cascas de sementes, onde nós transformamos em produtos para repelência. Então, são coisas que são bacanas e, na verdade, a gente só ganha, nós, a natureza e todo mundo. Então, a biomimética, como a gente, que é o estudo da natureza, em prol de desenvolvimento de processos e produtos, veio também nos ensinar como funcionar esses conceitos na prática. A energia eólica, por exemplo, as abas são espelhadas nas barbatanas das baleias, que foram desenvolvidas da melhor maneira para otimizar a movimentação do ar. A parte de alguns vestuários para mergulhadores, para você ter alta performance de velocidade, foram estudadas a partir da pele de tubarão, que tem ranhuras para minimizar a velocidade e o atrito. Tudo isso é importante, então, para a gente estar trabalhando em pró, tanto do nosso segmento de denim, que é tão importante, mas também ao meio ambiente, tá bom? Eu espero que eu tenha passado um pouquinho para vocês do que a gente tinha para falar, e se for falar bastante, a gente vai ficar pelo menos uns 20 dias aqui, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada, Murilo. Uau, quantos estudos, quantas análises aí, né, muito severas em relação a cada etapa aí do uso de produtos químicos. Gostei do alerta do vídeo que você deu, das práticas antigas, para a gente estar buscando também, né, como parte responsável, práticas melhores para todos. E temos algumas perguntas, na verdade, acabaram surgindo várias perguntas, porque eu acho que é um assunto muito interessante. Sim.
E uma das primeiras que nós temos é: por que você acha hoje, Murilo, que o denim ainda tem uma má reputação em relação ao uso aí dos produtos químicos? A questão toda, ela envolve, porque a cadeia do denim, ela quando a gente fala da parte da lavanderia, dos efeitos, é uma ponta. Mas, na verdade, a cadeia do denim se inicia lá atrás, quando a gente faz o tingimento. Então, você tem a utilização de água, obviamente, que é um recurso que a gente tem que tomar cuidado, ainda é alto, tá? A próprio corante que é utilizado, em linhas gerais, a gente tem que tomar um cuidado na hora de utilização por alguns residuais metálicos que você pode ter, alguns derivados. Então, todo esse processo, se é trabalhado de uma forma não adequada, então existem essas restrições, porque se você pega todo o resíduo do tingimento e joga nos rios, você está poluindo em grande volume. Hoje o jeans ele é difundido mundialmente e as produções são altíssimas. Então, se você tem essa descarte nos rios, ele é muito prejudicial. Mas se você trabalha os efluentes, aí é equilibrado, é a parte onde a química está ali para ajudar e você Legal. conseguir esses jeans. Uau! Foi bom até você ter colocado isso, Murilo. E mais uma pergunta. E essa é aquela pergunta, acho que não quer calar, que a gente tem ouvido falar muito agora, de fato, durante a pandemia. Existem produtos químicos antivirais de verdade, que são reais? Sim, existem sim, tá? Nós temos, inclusive, eu até mencionei ali, mas o objetivo não é educacional, mas existem inclusive com feitos laudados, tá? Porque não adianta uma empresa falar assim, existe, olha, eu tenho. Não, não, vão atrás de certificados, vão atrás de empresas que possam sim assegurar vocês, mas existem. Então, E com como que a gente performance sabe e que isso é solidez. real? Como que nós, consumidores, podemos saber se de fato esse é um produto seguro, que é antiviral? Qual a dica que você dá, Murilo? A melhor coisa é assim, ó, na Europa isso já é um pouquinho mais evidenciado, mas assim, o consumidor tem que questionar as marcas e as lojas em função disso, porque assim não existe um teste simples que a dona de casa ou nós mesmos, os usuários, vamos fazer e verificar. Então tem que questionar a marca e falar o seguinte: não, eu quero a etiqueta, eu quero um laudo, eu quero uma explanação concreta do que isso aqui está me protegendo. E porque toda a indústria química fornece as corretas, vamos dizer assim, fornece sim um laudo para essas indústrias. Então, as indústrias repassam para as lojas, vamos dizer assim, e marcas. Então, Ou eles seja, têm fazer esse essa papel de certeza. investigador, né? Fazer o papel de Isso. investigador. Tá. Exige na loja. E daí eles vão ter, sim, cada vez mais esse compromisso de dividir com a gente, o Legal, usuário. obrigada. Obrigada, viu, Murilo, pelos esclarecimentos. Vou pedir para você ficar conosco aqui no Q&A para Claro. estar aí respondendo as outras perguntas. Agradecer aí a presença da Rudolf.